A partir deste momento, você vai ouvir palavras de vida que trarão refrigério ao seu coração. Está entrando no ar. O programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Sim, Jesus trouxe paz. Paz em abundância. Mas Ele veio trazer salvação. Isso. Vamos lá, o sacrifício de Jesus traz salvação eterna e muita paz ao coração. Nós vamos iniciar o nosso programa fazendo a oração, como sempre, né? Fazemos uma oração de agradecimento. Devemos ser gratos a Deus pelas coisas boas, né? Por crermos na sua existência. Ele se mostra, e o entendimento da sua palavra que nos abre assim leques de soluções, abre os horizontes, que nos fortalece, que nos ilumina, né? E traz ricas bênçãos. Então, queridos, vamos orar, vamos iniciar com um agradecimento a Deus. Ore comigo. Querido Deus, Pai Celestial, Pai amado, Senhor, nós primeiramente chegamos à Tua presença com o coração agradecido, rendendo graças, Senhor, por tudo quanto o Senhor nos tem feito. Pai, sabemos que as adversidades, as lutas da vida, nada, Senhor, nada pode ofuscar, Senhor, as grandezas do Senhor. E só depende de cada um de nós. Porque o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo e jamais mudará. E sabemos que, Pai, na busca, como o Senhor diz, buscar-me eis e me achareis, quando me buscais de todo o vosso coração. Pai, por isso estamos aqui com o coração aberto. E então, para agradecer, graças damos pelo dom da vida, pelos teus cuidados, por essa natureza tão rica, tão diversificada, tão maravilhosa. Senhor, damos graças pelo dia e pela noite. Damos graças pelas tuas provisões. Damos graças pela paz que o Senhor derramou e derrama dentro do nosso coração. Pai, cremos no que está escrito, que o Senhor, Pai, enviou Jesus a este mundo, e Jesus, na forma de homem, entregou a sua vida pela salvação eterna de cada um que crê. Pai, nós agradecemos sim, porque o Senhor é quem abre os olhos espirituais e derrama poder, e em Cristo Jesus o Senhor transforma, cura, liberta. E por isso nós unimos a nossa fé. E desde agora, Senhor, também entregamos nas tuas mãos. E unimos, Pai, uno a minha fé com quem está passando por uma luta, uma dificuldade, um problema, uma enfermidade, crendo que o Senhor, Pai, está operando, está derramando esse poder que cura, que liberta, que abençoa. Senhor, Pai, tome a tua direção. Fale conosco, que nós agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. E voltamos então falando sobre o Sermão da Montanha. Como tenho dito, não é? Talvez alguém pense ou diga, meu Deus, mas há tanto tempo no Sermão da Montanha. Então, queridos, uma palavra saída da boca de Jesus, Jesus Cristo vivo, Jesus o Senhor. Nós não estamos falando de uma imagem de escultura. Nós estamos falando do Verbo vivo que se fez carne, ou seja,
Jesus Cristo, quando andou aqui na terra como homem, e ele veio enviado por Deus, o seu Filho, para a realização da obra e a salvação de quem crer. Em todos os tempos, o Senhor continua agindo. Hoje nós não temos Jesus homem em carne, mas temos a sua palavra, temos o seu Santo Espírito. O que faz a diferença, na verdade, é a forma como nós ouvimos. Bem, a forma como nós recebemos a palavra de Deus é que vai trabalhar dentro de nós ou não. Como tenho dito e não canso de dizer, Jesus não trouxe uma religião ou religiões. Jesus não trouxe religião. Jesus veio trazer salvação pela sua própria vida. Ele se ofereceu, o Pai o enviou. E ele então se ofereceu em sacrifício. E o sacrifício de Jesus, como todos sabem, Jesus era um inocente, foi condenado. Mas havia um plano de Deus para a salvação do ser humano, da humanidade. Diz a Bíblia, o verbo se fez carne. Verbo, palavra. Quando você abre a Bíblia, logo no início, você contempla Deus criando a natureza, criando todas as coisas. Luz, separação de luz e trevas. Jesus, então, formando, dando forma à terra para fazê-la habitar, ou seja, para criar depois os seus habitantes. Você crê, se você crê na Bíblia Sagrada, então ali começa a ação de Jesus, a palavra. Claro que o nome ele recebeu quando nasceu como menino, mas Jesus Cristo é Deus encarnado. Bem, vamos à simplicidade. Jesus, homem, o Filho de Deus, então ele está agora cercado pelos discípulos e uma multidão. Ele sobe a montanha, se senta e começa então a ensinar. Essa é a parte importante, interessante e necessária a cada um de nós. Se eu quero andar com Deus, se eu dou ouvidos a Deus, então o Espírito de Deus se mostra. Ou seja, nós vamos compreender a palavra, compreender coisas espirituais. E aí Jesus então começa a ensinar esse sermão, ministrar o sermão ensinando. Então nós paramos, chegamos aos bem-aventurados, são os limpos de coração. Porque ele começa lá em cima, não é? No Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Aí ele falou dos bem-aventurados os pobres de espírito. Aí diz por quê. Aí vem os que choram, e já temos explicado. Os mansos, os que têm fome e sede de justiça, serão fartos. Então ele vem, bem-aventurados os misericordiosos, alcançarão misericórdia. Aí ele diz, bem-aventurados os limpos de coração. É forte, queridos, por quê? Como podemos examinar o nosso próprio coração? Com o entendimento da palavra de Deus e a comunhão do Espírito Santo, o Espírito Santo ajuda. Vamos lá, às vezes a pessoa, ela não identifica, eu acho que não tem nada demais, ter uma raiva de alguém. Há pessoas que acham comum, algo comum, porque foram prejudicadas, porque foram humilhadas, foram espoliadas, enfim. Até ódio. Quantas pessoas sentem ódio no coração? Quantas pessoas parecem assim uma bomba preparada, esperando, né, que uma pequena faísca atinja para uma explosão. Isso é terrível. E Deus condena. Então ele manda que o seu povo se esvazie de tudo isso. Talvez você diga, mas e as injustiças? Mas está aqui, veio antes.
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Se justiça para você é acabar com aquela pessoa que te prejudicou, Deus não vai fazer isso. Jesus explica claramente que quem rouba, mata e destrói é o diabo. Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sabe o que Jesus falou sobre isso? Jesus é o verbo é palavra. Então nós podemos ir em outras partes da Bíblia, porque é o mesmo Deus quem está falando. E aí eu vou com você na carta aos Romanos, lá no capítulo 12, tem uma parte que o Senhor Deus diz assim, olha só, vamos lá. Eu vou ler para você aqui. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Mas como? Peraí. Pessoa quer acabar com a minha vida. Quer me destruir. Quer me ver no fundo de poço. Eu vou dar de comer a essa pessoa? É isso que Jesus está falando. Não está falando propriamente de comida física, mas também. Por que não? Mas ele está falando a pessoas que são prisioneiras de Satanás. Isso mesmo. Estão sempre armadas para fazer mal para alguém. Sempre preparadas para prejudicar alguém. Há pessoas que se enchem tanto de inveja que, se pudessem, explodiriam aqueles que brilham. E aí o invejoso pensa que o outro está roubando o seu brilho. Cada um deveria buscar o que é seu e não pôr os olhos naquilo que é do outro. Estamos aqui usando um exemplo. A Bíblia Sagrada fala de Jacó, fala do Isaac, pai de Jacó, fala do Isaac, filho de Abraão. Isaac passou por um período de fome na terra. E aí o que aconteceu com ele? Bom, vamos usar a palavra atual, crise. Então era um tempo de crise. Só que Isaac, ele tinha a bênção de Deus e ele andava com Deus. Então ele não tinha medo. Muita gente tem medo de tudo. Ai, meu Deus, eu acho que estão com ódio de mim. Ai, meu Deus, querem me falar. Ai, meu Deus, acho que tem inveja de mim. Ai, meu Deus. O Isaac era tranquilo. Ele cria de todo o coração que Deus o protegia, que Deus o abençoava. E aí, ele, na comunhão que ele tinha com Deus, o Senhor Deus apareceu a ele. E mandou que ele fosse para determinado lugar. Que ele ficasse, na verdade, em determinado lugar. Eu vou deixar marcadinho aqui para nós voltarmos aqui rapidamente. É muito interessante esse caso, porque há pessoas que pensam que crise é só coisa agora do século 21. Não. Houveram vários momentos, várias fases, tá, de crise sobre a terra. Aqui, ó. Aí diz aqui, ó. Diz assim, ó. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, ó, ele andava com Deus. Isaac era um homem de oração. Aí ele não tinha a Bíblia escrita. Aí diz assim, Deus falou com ele, não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. O que aconteceu? Deus disse, não precisa, não vá para o Egito. Ou seja, não sai buscando como todo mundo está fazendo. Habita na terra que eu te disser.
Essa terra são as promessas de Deus. Quando você encontra uma promessa de Deus nas Escrituras, que ela entra no seu coração, te dá uma paz, te dá uma alegria, é Deus falando com você, ó, a tua bênção está aí. Ali você vai parar e você vai literalmente tomar posse. Então o que aconteceu? Aí o Isaac vai e fica nessa terra. Ele então monta ali o acampamento, como Deus falou, e a bênção de Deus estava com ele. O Isaac, ele é filho do Abraão, que saiu de Ur dos Caldeus, veio caminhando na vontade de Deus, teve o filho, já na velhice, e o Isaac. Então, Isaac agora, ele tem a bênção com ele. Aí o que aconteceu? O Isaac agora, ele monta o acampamento dele nessa terra onde Deus mandou. E o que ele faz? Ele começa a semear. Bom, estou aqui acampado, eu vou semear. Quando ele está semeando, Deus está abençoando, ele está semeando, está orando. Aí diz a Bíblia que ele fez uma colheita tão grande, que ele despertou a inveja do povo daquela terra. Olha só. Em Gênesis diz assim, Gênesis 26. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Tá vendo? Aí dizia, engrandeceu-se o varão, ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Bom, resultado. O próprio rei daquela terra ficou muito indignado e disse, espera aí, nós somos os donos da terra, os verdadeiros patriotas, vem esse estrangeiro para cá, e ele semeia e vai prosperando, está tudo errado. E teve inveja dele. Mandou até que ele saísse da sua terra. Olha que coisa séria. Olha que coisa séria. Bom, daí em diante o que acontece? Lutam contra ele. Houveram alguns momentos muito interessantes, porque ele tinha muitos animais, os animais se multiplicavam, e ele tinha que levar a pastos bons e ter água fresca para os seus rebanhos. Então o que ele fazia? Ele cavava poços. Sabe o que os filisteus faziam com os poços do Isaac? Entulhavam, só de inveja e de raiva. Tipo, já que nós não temos isso que ele tem, o que Isaac tinha? Ele tinha a bênção. Isaac tinha a bênção de Deus. Queridos, criticam muito pessoas que servem a Deus com seriedade, que participam de cultos, que adoram a Deus, que são fiéis a Deus, que seguem a Bíblia, que leem a Bíblia. Criticam muito. Mas vamos à realidade. Quantas pessoas tiveram suas vidas transformadas? Por quê? Porque a luz de Cristo abre o entendimento. Então, o Isaac, ele não precisou ir ao Egito para buscar riqueza. Ele ficou onde Deus mandou. Então, queridos, vamos atentar para isso. A grande realidade. Jesus disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Crer em quê? Na Bíblia. Crer em quê? No poder de Jesus Cristo vivo e ressurreto. Bem, queridos, cada um tem de ter a sua experiência com Deus. Eu chamo você para o domingo. Domingo, temos uma chamada, vamos lá. Vamos ouvir aí essa chamada para o domingo. A Igreja Internacional da Graça de Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15
e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. Muito bem. Então vamos lá. Então, queridos, essa grande realidade, tá? Abraão foi um homem obediente a Deus, temente a Deus. E hoje, nos nossos dias, quando alguém decide obedecer a Deus, seguir a palavra de Deus direitinho, normalmente é criticado à vontade, apedrejado. Vocês acreditam na Bíblia, vocês seguem esse livro antigo, vocês religiosos, vocês evangélicos, seja lá com a rotulagem que dão, isso pouco importa. Queridos, não é por aí. A palavra de Deus diz: se o Filho pôs vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Às vezes as pessoas são prisioneiras de uma maldição, de pragas, de bruxarias, de ódio nos corações. Quantas pessoas cresceram debaixo de tantas pragas, que aquilo entrou e a pessoa se sente hoje um zero à esquerda. E não adianta que ela luta e não avança, porque está prisioneira da maldição. Só Jesus liberta. Então vamos a essa realidade, tá? Bem, nós estamos então contemplando o Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha, então, nós estávamos exatamente nessa parte. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Foi o caso, por exemplo, do Isaac. Os filisteus tinham inveja dele, mas ele não tinha raiva dos filisteus. Os filisteus tapavam os poços dele. Ele abria outro poço. Tapou um, ele abria outro. Ou seja, ele avançava. E Deus era com ele. Quando você tem um foco, quando você tem um propósito, quando você tem um alvo firme e anda com Deus, Deus te ajuda, Ele quer mais é que você vença. Essa é a realidade. Amém? Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Irajá. Avenida Monsenhor Félix, 1120. Graça sobre Graça. Muito bem. Queridos, estamos partilhando a palavra viva de Deus. E Jesus está falando sobre os limpos de coração. No Sermão da Montanha chegamos a esse momento e Jesus dizendo: bem-aventurados são os limpos de coração, os puros. Depende da tradução, não é? O entendimento é o mesmo. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Coração limpinho. Queridos, vale a pena, agrada a Deus. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor, estamos em Tua presença, ouvimos a Tua santa palavra, palavra poderosa, ensinamento do céu, e o Senhor nos aconselha e diz que nós somos bem-aventurados quando nós mantemos o nosso coração limpinho, o nosso interior purificado, e que o Senhor assim encontre, se não ajuda, Senhor. Pai, nós unimos a nossa fé. Eu uno a minha fé neste momento com quem está passando por uma dor, por uma luta. Senhor, uma amargura na alma. Nosso Deus, alguém angustiado, alguém, Senhor, em crise depressiva. Jesus, vem com a Tua luz. Manifesta o Teu poder, desfazendo todas essas obras malignas. Jesus, alguém que tem sofrido quedas, perdas por conta de muita inveja, de bruxaria, de magia, de olho grande, de pressões, de maldições lançadas. Jesus, opera agora. Senhor, manifesta a Tua graça. Põe a Tua luz, Senhor, sobre cada um, desfazendo todas essas obras malignas. Senhor, toda essa força
que veio e aprisionou e vem trazendo derrota sobre derrota. Jesus, manifesta o teu poder e dizemos que na autoridade do teu nome, esse mal se afaste, vai se afastar, tende a se afastar em nome de Jesus. Pai, envolva essa vida, envolva, Senhor, essa minha amiga, esse amigo, Senhor, envolve agora. Senhor, na tua mão poderosa, no teu manto de amor, Jesus, manifesta a tua graça, abençoa, nós cremos de todo o nosso coração e agradecemos a tua bênção derramada em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, chegamos ao final do programa, agora é crer, crer. Jesus disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Jesus falou isso para Marta, irmã de Lázaro, antes de ressuscitá-lo. Queridos, não é difícil, olha, domingo é dia de ação de graças, é o dia do Senhor, é o dia em que nós iniciamos uma semana. Devemos iniciar uma semana oferecendo a Deus a nossa vida, pedindo que Ele venha para dirigir, ouvindo a sua palavra, isso mesmo, recebendo a luz de Deus, a luz do céu, a luz de Cristo. Queridos, quem anda com Deus, com certeza, nunca vai se arrepender. Andar com Deus é andar com o poder celestial. Meu abraço, muita paz no seu coração. Domingo, lembre-se disso, venha. Domingo, venha. Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá, Rio de Janeiro. Meu abraço, em nome de Jesus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.